Boa noite, doutores do trader, tudo em paz? Vamos aqui para o nosso recap desta terça-feira. Recap dessa terça-feira, dia 11 do 1. Hoje tivemos o índice, tivemos aqui, ó, vamos olhar o diário. O diário nós tínhamos essa pequena queda, tá? Temos essa linha de tendência de baixa. Temos essa pequena queda, como eu expliquei anteriormente, tivemos uma queda, tivemos uma puxada de compradores depois, tá? Mais uma vez aqui tivemos um candle de lateral, mas com tendência de alta. Aqui da mesma forma, observamos aqui que esse candle aqui 6, ó, ele veio, tentou fechar novamente aqui embaixo, tentou romper a nossa LOI, tentou romper essa parte inferior aqui desse candle, justamente a mínima que nós tínhamos, tentou romper do dia anterior, tentou romper também novamente, tentou entrar vendas aqui e não conseguiu. O que foi que apareceu? Compradores. Compradores apareceram com força aqui nesse candle 6, tá? Então o candle abriu, né, nesse ponto, ele desceu aqui e depois, ó, refez isso tudo. Fez um topo, fechou. Você observa que o pavio embaixo de venda, a força vendedora foi pequena, né, no fechamento, tá? Mas em compensação, a força compradora foi grande aqui. Então, você poderia esperar aqui uma alta, tá? No dia de hoje, uma alta, batia aqui, voltaria e ficava novamente nessa lateralidade. O que foi que aconteceu? Ela veio, subiu, rompeu a nossa LOI e tomou uma tendência de alta, tá? Ó, tomou uma tendência de alta, certo? É isso aqui que aconteceu. Nós tínhamos essa resistência aqui superior. Vamos aqui para o tempo de 5 minutos. Nós tivemos nossa LOI e nossa ROI. O candle abriu, mostrou mais ou menos uma lateralidade, que nos dava para dizer que o dia vai ser novamente lateral, deve bater aqui uma lateralidade, depois ele deve romper para baixo, que era o mais esperado, era o que eu estava esperando. Então você observa que, deixa eu dar só uma ampliada aqui, você observa que nesse primeiro tempo aqui nós tínhamos essa linha de tendência de alta, tá? Ele veio, ó, tínhamos a média de 220, que é essa média de 20 em 60 minutos. Vamos ver como estava o comportamento dela, tá? 60 minutos. Nós tínhamos ela aqui, ó, tá? Abriu, força vendedora, inverteu, 2 MB, e aqui deu um candle dizendo, opa, pode ser que eu suba aqui, tá? Um candle de força compradora aí, né? Mas em cima da nossa LOI, né? Era um pouco arriscado aqui, entrar comprado, poderia parecer um pouco arriscado, porque nós tínhamos uma resistência superior aí, tá? Então, o que foi que houve? Nós tivemos aqui, ó, essa primeira queda, foi onde eu operei, às 10h30 da manhã eu já tinha parado de operar, eu fiz a venda, e ainda fiz a minha venda atrasada aqui, porque quando eu tentei entrar no mercado, disse que estava com erro de senha, eu colocava senha, estava com erro de senha, recuperei senha, tentei colocar de novo erro de senha, recuperei senha pela segunda vez com erro de novo, eu fechei a plataforma, abri, voltei e entrou. Isso tudinho para entrar vendido aqui nesse ponto, tá? Então entrei vendido aqui nesse ponto. Pronto, essa aqui foi minha operação do dia de hoje. Graças a Deus, tudo em paz, apesar desse percalço aí inicial. Mas deu tudo certo, tá? Então nós tínhamos essa linha de tendência de alta. Ele veio, ó, o candle 11. Aqui eu fiz uma venda, é uma venda um pouco de risco. Por quê? Porque, ó, eu tinha vendedores aqui nessa área, tá? Eu tinha vendas aqui nessa área. Ó, vendas aqui nessa área. Aqui também tentou romper, vendas aqui, aqui não conseguiu, ó. Aqui não conseguiu, chegou, não conseguiu, voltou. Aqui tentou, desceu de novo. Quando ele chegou aqui, eu vi isso, então venda, tá? Meti venda aí. Então foi pela minha resistência aqui que eu vi e entrei vendido. Pronto, beleza. Então aqui, ó, nós temos, apesar dessa primeira venda, nós temos uma segunda aqui, um candle 13, força compradora. Nós tínhamos aqui força vendedora que foi perdendo a força aqui. Você olha o tamanho dos candles nesse ponto. Você pode olhar o tamanho dos candles aqui, nesse ponto. Ele foi perdendo, ó, foi diminuindo a força dos candles. Um candle que ele fechou com pouco pavio para baixo, abriu o seguinte, desceu, fechou com pouco pavio para baixo. Nós observamos que o candle 4 ele já abriu com maior pavio,
mostrando, opa, força está diminuindo. Você observa que ele fechou acima do seu ponto médio. Aqui você observa um candle lateral, apesar de estar com um corpo de baixa, mas você observa que a força não é mais a mesma. Então, como eu estava vendendo aqui, opa, aqui pode ser que já comece a mudar. Então, você já começa a gerenciar o seu trader, tá? Dizer, opa, pode ser que por aqui eu feche a operação. Aqui veio um candle, pá, bateu, média móvel de 20, tá? Onde era o alvo, era na média móvel de 20. Rompeu, passou da média móvel de 20, chegou na média móvel de 220 aqui, tá? Não conseguiu romper, é um candle bem lateral, quase sem força, passou 5 minutos, né, nesse ponto aqui, tá? 5 minutos. Candle seguinte, força compradora. Opa, será que eu vou? Será que eu não vou? Se você colocou aqui uma ordem de compra, não foi executada no candle 14, tá? Por quê? Porque ele abriu, chegou um pouco para cima e desceu. Se você fosse executar sim uma compra, você colocaria uma ordem a stop aqui em cima. O candle veio, fez um fundo mais baixo, depois fechou, apesar do corpo de baixa, mas deixou mostrando que os compradores estavam aqui. Tentou fechar abaixo desse tipo de média e não conseguiu. Então, quem colocou uma ordem stop aqui ou nesse próprio candle foi executada no candle 15 e vai buscando topo anterior. Ou, para quem é mais cauteloso, como ele não conseguiu ser rompido, ele abriu os vendedores assim que abriu o candle, o comprador atuou e os vendedores botaram para cima, então fechou suas operações por aqui, que eu acho que foi o mais certo fechar por aqui. Por quê? Porque não houve um rompimento anterior. Se não houve um rompimento anterior, eu não vou ser o primeiro a tentar esse rompimento. Chegou perto, baixa, um próximo candle de alta. Opa, fechou esse candle aqui, então eu fecho minha operação por aqui. Se eu já não fechei aqui, ó, nesse ponto, assim que abriu, tentou de novo, viu que não ia, fecha a operação por aqui, no próprio pavio do candle anterior, certo? Então, beleza, uma compra, fechamento. Ótimo. Força vendedora, quem vendeu nesse ponto, provavelmente acreditou também, como fez topos mais baixos, acreditou que o preço poderia vir abaixo. Não foi o que aconteceu. Quem vendeu aqui teve um candle de força e acreditou realmente que o preço iria descer. Olha o tamanho do candle, apesar de que houve pavios abaixo, mostrando que existiria compradores, mas foi um candle bom, mostrando vendas. Mas o candle seguinte já disse, opa, pode ser que não. Então, quem entrou vendido aqui com esse candle aqui, pode ter se protegido e colocado seu stop neste ponto. Quem colocou seu stop aqui, voltou e colocou seu stop na entrada. Quando esse candle veio, que foi romper esse topo aqui, apesar dos compradores entrarem aqui, quem estava fora da operação entrou aqui, os vendidos também podem ter estopado aqui. E o candle ganha um pouco mais de força, tá? Então ele ficou aqui, ó, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 candles laterais, tá? Passou 1 hora e 25 minutos nessa lateralidade. Tem tendência, retração, lateralizou, provável que suba novamente. Mas pode ser que você não tenha entrado aqui, por quê? Porque estava numa resistência. Não era justamente aqui no meio que você lateraliza, vai, pode vir até aqui. Mas ó, ele rompeu, veio testar novamente. Então, uma ordem de compra nesse pontinho aqui, ó, esse candle aqui, ó, belíssimo. A mesma coisa desse candle aqui, ó, tá? Ó, média móvel, não conseguiu fechar acima da média, abaixo da média móvel, tentaram jogar para cima, para cima, para cima, para cima da média móvel, candle não conseguiu fechar abaixo da média móvel, compra nesse ponto e leva. Leva até onde você vê que a força não está mais, tá? Então você foi levando, por quê? Porque o seu stop era mínimo, aqui você tinha um suporte aqui embaixo já. Então isso aqui, caramba, essa operação aqui era belíssima. Você compraria e ia levando. Quando você visse que ele lateralizou, você fecharia sua posição por aqui, qualquer ponto desse. A partir daqui, nenhum ponto aqui eu entraria em operação. Então, no máximo, você entrou aqui, fechou sua operação em algum ponto desse quando lateralizou. Mas então, quem estava fora da operação, a partir das 1h45 da tarde, eu não faria mais nenhuma operação aqui. Vamos ver para lá. Nenhuma operação, nenhuma operação.
Então, a partir de 1h45 da tarde, eu não faria mais nenhuma operação. Ficaria até 4, 4h30 sem fazer nada, tá? Então, essas foram as operações de hoje. Vamos ver? Vamos ver? Vamos lá explicar direitinho. Força, impulso, como você deve observar os candles, né? Sai, sai. Isso. Então, vamos lá. Primeira foi a venda que eu participei. Uma venda pode ser no fechamento desse candle, com o stop bem acima, tá? Pode ser durante a formação desse candle, quem não acreditava, tá? Então, uma venda no fechamento do candle 1. Venda, venda, venda no fechamento da B1, da B1. Ou na própria B1, tá? Ou na própria B1. Durante a sua formação, mas isso é mais perigoso, tá? Então eu vou deixar aqui só no fechamento, para quem está iniciando, que é mais perigoso durante o fechamento. Você deve esperar sempre quando um candle está sendo formado, tá? Venda no fechamento da B1. Venda no fechamento da B1, tá? Alvo, média móvel de 20 períodos. MMA, EMA 20, tá? Alvo EMA 20. Beleza. Então, primeiro, vamos lá para nosso segundo. Então, nós temos uma compra, tá? Compra. Temos uma compra. A stop. A stop. Compra stop no rompimento da B12 ou B13. Não, B11, 12, 13 ou 14. 13 ou 14, B13 ou 14, tá? B13 barra B14, tá? Esse aqui é um pouco mais arriscado, mas daria para ser feita. Daria para ser feita, tá? Compra stop no rompimento da B14. Alvo. Alvo. A própria ROI, tá? A própria ROI. A própria ROI. Que isso, teclado? A própria ROI, certo? Beleza. Chegou por perto, viu que não deu, então você já fecha sua operação, porque pode voltar, retornar como eu, pelo menos, estava esperando que ficasse lateral. Ele poderia tocar aqui e desceu. Ele realmente ficou lateral. Ficou lateral aqui durante 1h e 55 minutos que nós vimos, né? Mas ele não desceu, não foi buscar a LOI lá, mas ficou lateral, tá? Então, fecharia a posição por aqui. Beleza. Uma outra compra que minha esposa viu, mas que eu não faria, era essa 34 aqui, tá? Ela entraria nessa posição aqui, nessa 34, justamente com ordem a limite nesse ponto, tá? Ela entraria aqui, eu não teria entrado, ela entraria, e ela teria tido um ganho bem significativo, tá? Eu não entraria, então eu vou deixar em branco, beleza? Ótimo. Então, deixa eu só explicar aqui. Ela entrou porque, ó, veio, nós temos um suporte aqui que não foi rompido, temos um suporte aqui que não foi rompido, não foi rompido, então nós temos 3 candles que não chegou nesse fundo, temos um candle 31 que deu pavio, candle 32 pavio para baixo, candle 33 pavio para baixo, então essa área aqui se torna uma área de compradores, tá? Essa área de compradores, por isso quando o candle está em sua formação, nesse caso, quando ele vem para cá e vai chegando aqui, você efetua uma compra antes do fechamento do candle. Mas para quem está iniciando, não presta a fazer esse tipo de operação. Então, antes do fechamento do candle, você compra, ele já entra, ó, já fecha, você já está ganhando seus ganhos, já está tendo seus ganhos, né? Tá? Eu não teria entrado, ela sim. Então, nesse aqui, candle 47, essa aqui para mim foi uma compra bem legal. Compra, 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 stop na B47. Compra stop no rompimento da B47, certo?
alvo. Como não teria um alvo lá em cima, tá? Você vai levando. Alvo. Gerenciar a posição. Justamente tem que olhar candle a candle e verificar como está indo a força, tá? Não voltou? Beleza. Então você vai seguindo. Aqui lateralizou, então por aqui você já procura um motivo para você fechar a operação. Um dos motivos seria o seguinte: você veio, um pouco de retração, foi primeira perna, aí segunda perna, candle dizendo, opa, pode ser que eu desça. Quando ele fechou, o candle seguinte não rompeu a mínima, tá? Foi para cima. Para baixo, todo candle para cima. Quando fez esse candle aqui, dizendo, ó, daqui pode ser que eu não passe, ó, botou para baixo, por aqui eu já teria fechado a posição, tá? Por aqui nesse ponto. Ou poderia chegar, quando chegou próximo à média aqui, também fechar a sua posição. Seu ganho seria menor, mas está tudo bem. Não tem problema, seu fechamento de posição em algum desses pontos, tá? Beleza. Então fez isso, gerenciar a posição e por aqui não teria feito nada, como falei, né? A partir da teria entrado nessa, seria a última operação, mas aqui não teria feito nada. Então, para o meu operacional, essas três foram as entradas do dia, tá? Foram as únicas entradas do dia. Se tivesse perdido essa, teria feito essa. Se tivesse perdido essa, teria esperado e feito essa. Ok? Aqui, nesse ponto, eu não teria feito nenhuma operação. De lateralidade, muito pavio para cima, pavio para baixo. Eu prefiro ficar fora da operação justamente porque está acima de uma resistência, tá? Beleza? Então, essas seriam minhas operações. Ok, doutores? Então, vamos lá. Sucesso e grande abraço para todos. Que Deus continue nos protegendo sempre. E amanhã, mais um dia de mercado. Valeu!